E mais uma vez a arbitragem do futebol brasileiro sendo protagonista durante o jogo. Dessa vez, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, desabafou sobre a arbitragem do futebol brasileiro que a cada jogo tem se mostrado mais incompetente. Veja só. Felipe, Bianca Molina, TNT Esportes. A arbitragem tem sido uma pauta constante no cenário aqui do futebol brasileiro, especificamente, inclusive no Campeonato Brasileiro. Nessa rodada já tivemos inúmeros casos e hoje dá para dizer que foi protagonista de alguma forma nesse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Queria saber a tua visão em relação aos 2 pênaltis que foram dados na partida. Também queria que tu falasse um pouquinho do fator mental. Como tu trabalhasse isso, pensando que se o Palmeiras vencesse hoje, para muitos, talvez o campeonato ficaria inalcançável, né? Abriria uma vantagem bastante considerável para vocês. Queria saber como é que foi esse teu trabalho antes da bola rolar. Obrigada. A arbitragem protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá para ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E pelo mental, para mim, preparar esse tipo de jogos com esse elenco são os mais fáceis. Eu falei para eles que para mim, para que eu possa preparar um jogo contra Palmeiras, um jogo grande na Libertadores, um jogo contra uma final contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador, porque o jogador ele está muito mais ligado, concentrado, e esses grandes jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, eles crescem, eles fazem a sua melhor versão dentro do campo. Então, para mim, esses são os jogos de preparação assim, que são mais gostosos de fazer. A parte mental, eu sinceramente digo que o campeonato não teria acabado se a gente tivesse perdido 7 pontos de vantagem. A gente já buscamos, não sei se foi em 2020, 2021, uma distância maior. O Palmeiras mesmo já buscou uma distância maior do Botafogo. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. Está muito igualado do rebaixamento até o primeiro, não sei se são 11 pontos, uma coisa assim. Então é um campeonato muito disputado, é um calendário que exige muito de todas as equipes, todos os treinadores, de todos os jogadores, e os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. A maior posse de bola, porque foi um jogo fraco no primeiro tempo. E no segundo, aí veio a avalanche rubro-negra. Aí veio aquele tsunami rubro-negro. E o Flamengo faz 2-0 no seu maior rival, impede que o Palmeiras se distancie na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso é importante dizer. Terminou o campeonato hoje, o Flamengo vice-campeão, você estaria super feliz, né, Tico? Mas como não vem ao caso, viu, Viga? É uma rodada importante, né? O Flamengo tem uma vitória importante, jogo difícil, né? Pegando o líder do campeonato, que se reforçou bastante aí. Então é o seguinte, não é todo mundo que vai chegar. Apesar que o Flamengo está com esse tabu aí desde 2017, né? Que o Palmeiras não ganha pelo Campeonato Brasileiro do Flamengo no estádio do Palmeiras, no Allianz. Né? Para a sequência do campeonato, né? Tem um jogo de volta no segundo turno no Maracanã. O Flamengo que veio aí com desfalques no meio campo, mas se torna também uma equipe, por isso que eu falo, plantel forte. E o Palmeiras com um plantel também super forte, né? Com todas as suas opções. Eu falo que quando o treinador não está à beira do campo, não que o auxiliar não sirva para nada, mas é diferente a presença do Abel, do Felipe Luiz, de João Fernando Diniz, do treinador mesmo, à beira do campo, o Mano Menezes, do que seu auxiliar, né? Então, o Abel aí, que eu sempre falo, gosto do trabalho do Abel, do Zilberdia, mas são 2 treinadores que é expulso a cada 4 rodadas, tem um cartão vermelho, ou suspenso por amarelo, né? Não foi um grande jogo de ser visto, mas é um jogo que você tem que somar pontos, né? E o Flamengo poderia vir, de repente, se tem um resultado negativo, o Palmeiras sair hoje, terminando o jogo com 7 pontos de frente. Isso dá o título? Não. Já garante o título? Não. Falta várias rodadas ainda para terminar o Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras ficaria 7 pontos olhando no retrovisor, com o principal concorrente aí que nos últimos anos, dentro do futebol brasileiro na América do Sul, é que vem conquistando as coisas.
tanto Copa do Brasil, como Libertadores, como Campeonato Brasileiro. E aí, eu sempre falo assim, é muito mais fácil essas equipes, as duas, ganhar 3 jogos do que perder 3 jogos seguidos para tirar uma diferença de 7 pontos. Muita coisa para acontecer, você vê que o Flamengo até poupou o Pedro. Se fosse em outro momento, se fosse antepenúltima rodada do Brasileiro, o jogo aqui, vai poupar o Pedro porque o campo é sintético? Não. Se deu luxo agora, porque estamos na 10ª rodada do campeonato, né? Então tem muita coisa para acontecer. E, de fato, não foi um grande jogo, mas são 2 equipes que vão estar aí, ó, disputando cabeça a cabeça pelos títulos que tem. Copa do Brasil, Libertadores, tem um Mundial de Clubes também, que as 2 equipes daqui a 2 semanas vai estar lá também. Bom, galera, é o seguinte, com essa vitória do time do Flamengo em cima do Palmeiras, uma grande vitória que faz com que o Flamengo fique apenas 1 ponto de distância ali do time do Palmeiras, que o atual momento se encontra com 22 pontos e o Flamengo com 21. Logo abaixo vem o time do Cruzeiro com 17 pontos, né? Um jogo muito polêmico ali em relação àqueles 2 pênaltis. Será que o questionamento de alguns comentaristas, se de fato aquela mão em cima do Arrascaeta teve força suficiente para derrubar ele? Uma coisa a gente pode afirmar, o primeiro pênalti é meio complicado, porque pelas imagens a gente não consegue perceber que a mão do jogador do Flamengo, não sei se foi o Varela, estava dentro ou fora da área, para você ver. Então ficou ali mais a critério do árbitro em campo dizer e dar o veredito se foi pênalti ou não, mas pelas imagens que a gente viu pela TV, não deram para ter a certeza que aquela mão ela foi dentro ou fora da área. É um pênalti muito polêmico, mesmo com as imagens, para você ver como a arbitragem do futebol brasileiro ela é uma porcaria, porque mesmo tendo imagens, câmeras de grandes valores, câmeras muito boas, mesmo assim a gente, pelo menos aqui de casa, não percebeu que estava dentro ou fora da área, ou seja, fica aquela incógnita, né? Mas o Flamengo mereceu, apesar do Palmeiras ter perdido aquele gol de pênaltis, uma defesa do Rossi. Inclusive, o jogador do Palmeiras, ele bateu muito mal, mérito também do goleiro que escolheu o canto certo, mas foi uma cobrança que foi muito mal batido. O Flamengo venceu o Palmeiras, nada disso garante que o Flamengo vai ser campeão ou que o Palmeiras vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Tem muita rodada para acontecer e comenta aqui embaixo a tua opinião em relação a esse jogo. Valeu, Deus abençoe a todos, se inscreva nesse canal e até a próxima.